essa mudança da equação que me fez pedir demissão da Globo. Ele precisava, né, provar para mim que eu não estava louco, sair no auge da carreira e pedir demissão da Globo à toa. O mote desse pedido de demissão foi entender que todo influenciador e toda marca passaria a virar uma emissora. Estamos aqui com o João Pedro Paz Leme, CEO, sócio e fundador da Play9, uma das finalistas do eBest como uma das melhores agências de influenciadores do Brasil, top 3, quem sabe vencedor. O João Pedro vai falar um pouco de como foi essa criação da empresa, como é que foi a história dele. A gente tem muita coisa a discutir agora, uma vez que a Play9 ela está, na verdade, construindo esse novo caminho de comunicação corporativa, de comunicação publicitária no Brasil. Ela está ajudando a estruturar esse mercado e a gente vai saber como. Então, é um prazer estar aqui com você, João Pedro. Fala um pouquinho, por favor, sobre como criou-se a Play9. Obrigado, Marcos. É um prazer também, é um prazer fazer parte desse time finalista aí, super competente também. Já é um estímulo enorme a gente estar nesse top 3. E obrigado também pela oportunidade aqui, né, de poder trazer um pouco da história da Play9, ou Play9, como queiram, porque é uma brincadeira que você vai entender daqui a pouco. E como a gente sempre faz, né, nas conversas anteriores de bastidores, eu e você estávamos batendo um papo antes, para a gente quebrar gelo, o que é sempre bom, e você mesmo fez uma provocação, falou, mas é mais do que uma agência de influenciadores. Eu falei, Marcos, e é mais porque a gente, na verdade, criou uma espécie de ecossistema em que os influenciadores ou criadores, né, são parte desse ecossistema, mas certamente existem outras ferramentas ou mecanismos que agrupam esse ecossistema e fazem ele ter realmente sentido com o que a gente planejou. Eu vou contar rapidinho aqui, em um minuto, uma trajetória minha, né, antes de chegar na Play9, que acho que é interessante para as pessoas que estão vendo. Eu acho que a nossa geração é privilegiada em um aspecto relacionado à comunicação, porque a gente viu muitos meios de comunicação terem ascensão enorme e um certo declínio, ascensão enorme e um certo declínio. E, de certa forma, alguns deles convivendo com isso, entendendo seu papel e continuando. Não é que eles tenham, né, sofrido uma derrocada completa. Alguns tiveram que se reinventar completamente. Eu, por exemplo, sou de uma geração que conseguiu trabalhar no jornal, na televisão e no digital. Acho que você é da mesma geração que eu, deve ter visto isso de perto em outras andanças e em outros movimentos do mercado, porque você é essencialmente desse mercado de marketing, de empreendedorismo, de publicidade, você entende bem o que eu estou falando. E o que me pareceu mais interessante foi perceber que aos meus 20 e poucos anos, né, eu trabalhei 4 anos no Jornal do Brasil, ainda era um período bem interessante do Jornal do Brasil ali, com muitas figuras icônicas, né, do jornalismo brasileiro, do entretenimento brasileiro, das colunas sociais, etc. Depois passei 20 anos na Globo e depois fundei uma empresa digital nos últimos 5 anos, é o que eu venho fazendo. Eu digo ser privilegiado nesse aspecto, né, da gente ter estudado todas essas coisas na faculdade ou nos livros, né, que nos interessam, e, ao mesmo tempo, hoje em dia, estarmos nós fazendo parte dessa história, contando essa história e realizando coisas que são muito interessantes para a indústria da comunicação como um todo. Legal. E você me falou também nessa conversa prévia aí que, bastante tempo atrás, na Globo, você chegou a contratar o Felipe Neto e, alguns anos depois, virou sócio dele, né? Como é que foi essa história? Foi curiosíssimo isso. Mais ou menos na início da década de 2010, na década passada, né? Eu fiz, só para vocês entenderem como foi minha trajetória na Globo, eu tive praticamente 2 metades dentro da Globo. Uma metade como repórter, correspondente, eu trabalhei, né? Eu morei na França, na Inglaterra como correspondente em Paris, em Londres, cobri Fórmula 1, cobri Olimpíadas, 8 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo, fui muito ligado ao esporte há muito tempo, mas também fiz coberturas internacionais bem grandes. E os outros 10 anos eu passei como executivo. Alguém na Globo viu alguma coisa em mim, que era essa sensação talvez do intraempreendedor dentro da Globo, e eu acabei virando executivo. Comecei ali nos primeiros 2 anos como diretor de jornalismo, de programas jornalísticos e esportivos, e depois, os últimos 8 anos como executivo, eu passei como diretor executivo da Central Globo de Esportes.
fazia muitas coisas com o Projac, muitas coisas também com jornalismo. Como a gente falou um pouquinho antes aqui no nosso quebra-gelo, eu sempre entendi que o esporte no Brasil tinha um certo equívoco de compreensão, principalmente na televisão, de achar que ele era mais perto do jornalismo do que do entretenimento. E isso não tinha nada a ver com o que a gente vê por exemplo, nos grandes mercados, principalmente o mercado americano, em que o esporte é essencialmente entretenimento, né? Você olha a NBA, os jogos da NFL, você olha o intervalo da NFL, aqueles shows da Madonna ou da Lady Gaga, coisas espetaculares, o intervalo comercial custando uma fortuna e pagaria um mês inteiro, às vezes, né, de um programa de televisão no Brasil. Então, eu nunca entendi muito bem por que aqui no Brasil isso tinha acontecido, essa corruptela do que seria, na verdade, o certo. E aí a gente tentou aproximar o esporte da Globo mais do entretenimento, e com isso precisávamos de perfis que fossem um pouco mais assim, como o do Felipe, por exemplo, né? De bravadores, youtubescos, youtuber. Naquele momento no Brasil estava engatinhando o YouTube e o youtuber, né? Porque era 2011, essa época que eu estou te falando, e o YouTube no Brasil começou em 2010. Então, assim, o YouTube no mundo começou em 2005, mas em 2010 ele chegou ao Brasil assim, fazendo um pequeno barulho, né? Era muito mato alto. E aí com as pessoas que a gente trouxe, o Tadeu Schmidt, o Thiago Leifert, a Fernanda Gentil, o Alex Escobar, essa turma que tinha muito mais esse viés do entretenimento para o esporte, eu também achei que a gente devia fazer uma surfada nos youtubers, que era buscar nessa nova turma que vinha ali já com, né, o apetite digital dentro do seu próprio DNA, algumas coisas que mesmo esses caras que eram muito disruptivos, esses que eu citei, talvez ainda tivessem um gesso da televisão, embora tivessem muito a vontade de mudar lá dentro. Mas eu queria também alguém que mudasse de fora para dentro. E aí eu conheci o Felipe, ele ficou 1 ano com a gente no esporte, fez um programa chamado Sem Noção, que era a versão publicável do Não Faz Sentido, tinha muito palavrão no YouTube na época. E a gente ficou 1 ano com ele lá e foi ótimo, dava audiência, era divertido, era disruptivo, foi um esporte espetacular. E no fim do ano de 2012 ele falou: cara, eu adorei essa experiência e tal, mas eu preciso sair, eu preciso montar o meu próprio negócio e tal, eu quero fazer uma produtora, já tem até um nome, Parafernália. E aí ele montou a Parafernália, depois virou Paramaker, vendeu para a Webidia, também foi muito empreendedor nesse sentido. Ele saiu em 2012 da Globo, eu saí em 2016, que eu pedi demissão da Globo assim que acabaram as Olimpíadas, que era o meu grande projeto, assim como o diretor lá, né? As Olimpíadas no Rio de Janeiro, não tem mais o que fazer aqui depois disso, né? Então, uns 6 meses antes, eu tinha pedido demissão, eu tinha dito: olha, gente, eu vou sair depois da Olimpíada. Se vocês toparem que eu fique, beleza. Se vocês quiserem que eu vá embora agora, eu só vou ficar decepcionado, mas gostaria de ir. Aí fizemos um acordo legal, eles toparem que eu ficasse até o fim da Olimpíada, e foi muito bom, né? Porque foi um super evento do Brasil. Quando acabou a Olimpíada, eu saí e eu e Felipe nos reencontramos meses depois, tipo 3 meses depois. E de 2017 para cá, temos estado juntos em muitos projetos e acabamos fundando a Play 9. Legal. Mas nesse momento, então, 2016, vocês se reencontraram, 4 anos depois que vocês trabalharam juntos lá com a participação dele no seu programa. Como é que foi essa semente da Play 9? Quem que trouxe para a mesa? Como é que foi desenvolvida a ideia? Foi assim, Marco. Foi bem inusitado, como tudo que aconteceu na nossa relação com o Felipe. Eu tinha ido, depois de sair da Globo, morar um tempo nos Estados Unidos. Eu queria morar lá uns 2 anos e, de repente, abrir até alguma coisa digital lá e outra no Brasil. Sempre ligado em conteúdo digital, que é o mote mesmo da minha vida, do mote. Conteúdo. Quando cheguei lá, um amigo meu falou: olha, tem um pessoal querendo entrar no Brasil com um aplicativo de pessoas e de instituições, mas eu acho que eles estão entrando pelo caminho errado, porque eles são muito tecnológicos, assim, eles são só ligados à tecnologia. Eles não são muito ligados a conteúdo. Você toparia dar uma espécie de palestra lá, bater um papo? E eu estava morando já nos Estados Unidos, fui lá. Meus 2 filhos estavam estudando nos Estados Unidos e minha mulher tinha ido junto comigo. Então fomos, né, a corda, a caçamba, foi todo mundo junto. E a gente ficou lá enquanto meu filho mais velho fazia faculdade de cinema, que ele terminou 3 anos depois, mais ou menos, dessa época. E o meu filho mais novo foi para lá jogar tênis e estudar fazer high school nos Estados Unidos. E aí esse meu outro amigo que estava conversando comigo falou assim: cara, vamos lá fazer esse papo, eu vou junto com você, porque eu também te apresento, não fica aquela coisa tão formal. E eu fiz essa conversa com uma empresa chamada Fun Hero. Talvez você até lembre, eles entraram aqui no Brasil há uns 4 anos, então
Tinham sócios americanos e brasileiros nessa empresa, e ela tinha uma sede em Orlando e outra em Nova York. Um dos donos falou, cara, a gente gostaria de entrar no Brasil com times de futebol, com jogadores de futebol, ou com youtubers e tal. Eu falei, não, você falou por último, que veio ir primeiro. Você quer um aplicativo de pessoas que falem bem, se comuniquem bem e tudo mais, é mais fácil você procurar os youtubers e tal. E aí eu falei, ó, tem um que eu conheço, trabalhou comigo na Globo e tal, o Felipe Neto. Pô, o Felipe era o nosso sonho de consumo e tal, mas não deu muito certo a primeira abordagem, e acho que ele não se interessou muito. Não, mas eu posso fazer uma outra abordagem. E aí foi assim que eu reconectei com o Felipe, em 2016, 4 anos depois. A gente, nesse intervalo de 2012 a 2016, a gente se falava pouco, às vezes se falava por mensagem, ele me mandava mensagem dizendo quando ia ter um show dele para eu ir ver e tal, porque ele começou a fazer teatro, né, apresentações de stand-up e tal. E aí eu falei, Felipe, contei a história toda, ele falou, esses caras, pô, fizeram uma abordagem lá e tal, mas não funcionou muito. Mas vamos fazer outra, eles estão vindo para o Brasil, eu vou lá, a gente marca um almoço. Aí ele falou, tá, beleza. Mas você tem visto meus vídeos e tal? Eu tô de cabelo azul, tá? Você não vai ficar assustado quando me encontrar. Aí eu falei, não, eu vi um vídeo ou outro, mas eu nem sabia que estava agora nessa fase. Não, tô gravando tudo de cabelo azul. Cada milhão que eu ganhar, eu vou mudar a cor do cabelo, que eu tô retomando minha carreira. Eu tinha parado 3 anos para ser CEO da Parafernália e agora eu quero voltar a gravar vídeo. E foi assim que em 2016 para 2017 a gente se reencontrou. E aí, quando a gente fez esse primeiro projeto, ele falou, cara, eu acho que a gente não pode separar nunca mais, né? Porque a gente pensa muito parecido, tem coisas legais, e acho que você me ajuda de um lado e eu te ajudo do outro. Eu falei, não, eu também acho que vamos nessa. E foi assim que a origem da Play 9, que ainda passou pela Take4, que foi uma primeira empresa que a gente teve, e tinha 2 outros sócios, um dos quais é o irmão do Felipe, o Lucas Neto. E aí depois, quando a gente resolveu fazer a Play 9, a gente deixou a Take4. O Lucas foi fazer a Lucas Tunes, que também é um sucesso, que faz os filmes dele, de Netflix e tudo mais. E tem muita parceria com a gente aqui, porque ele também grava canal aqui na Play 9, e a gente faz umas campanhas de vez em quando. E aí fundamos a Play 9, que é essa atual, que tem, né, suas unidades de negócio bem definidas e tudo mais, e uma das quais é essa, né, na qual a gente está participando da final do Prêmio IBEST, que é a nossa BU de influenciadores. Fico muito feliz. Vamos falar então, para todo mundo entender quais são as BUs, mas antes disso, eu vi você falando uma coisa muito interessante, né? Que o influenciador hoje, na sua visão, ele é como se fosse um apresentador de TV de antigamente, só que ele tem o seu próprio programa e tem a sua própria emissora. Como é que isso muda a equação da comunicação? Essa mudança da equação que me fez pedir demissão da Globo. Eu fiquei quase um ano e meio, conversando muito com a minha analista. Eu contei uma vez essa história. E foi importantíssimo para mim, porque eu precisava me convencer, precisava conhecer minha família, eu precisava, né, provar para mim mesmo que eu não estava louco, sair no auge da carreira e pedir demissão da Globo à toa. O mote desse pedido de demissão foi entender que todo influenciador e toda marca passaria a virar uma emissora. Então, a ideia era essa. Foi pensando no Felipe, eu falei, cara, o Felipe é o Luciano Huck dele mesmo, ele é a Globo dele mesmo, ele é o diretor do programa dele mesmo. Então, quando você olha, né, e eu sempre fui muito movido pelas teses do McLuhan na comunicação, eu falei, quando você olha a teoria básica da comunicação do McLuhan, você tem o emissor, que é o Felipe Neto, você tem o canal, que é o Felipe Neto, você tem a mensagem, que é o Felipe Neto, acho que é só sobrando o veículo e o receptor. Então, hoje são as plataformas por onde isso possa passar e o consumidor final daquele produto. Falei, cara, isso é uma grande revolução. E a mesma coisa eu pensei para as marcas, né? Falei, as marcas vão ser iguais, porque a marca, em vez de precisar da Globo, ou do SBT, ou da Record, ou da NBC, em algum momento, é claro que ela vai continuar precisando, mas em algum momento ela pode ser potencialmente, tá? Isso eu estou dizendo, mas ela pode realmente ser independente em alguns caminhos. Um exemplo, se uma das marcas que anunciam lá, das 6 que anunciam na Globo para a Copa do Mundo, resolvesse comprar os direitos da Copa do Mundo, possivelmente ela ia ganhar dinheiro em vez de gastar dinheiro, porque ela poderia pagar 800 milhões de reais pelo direito da Copa, em vez de pagar uma cota de 6 de 400 milhões. Mas como vai exibir? Vai exibir onde ela quiser, num aplicativo, no canal dela no YouTube e tudo mais. Então, as marcas ganharam esse poder também, assim como ganharam o poder de, né, transmitir os seus próprios programas. Então, podem criar programas de qualquer tipo, jornalístico, de entretenimento, de ficção, etc.
Então, essa eu acho que foi o grande estalo que me fez criar a Play 9 com convicção, foi entender que marcas e criadores, né, influenciadores, se tornariam mídia. Por isso que eu dou mais valor à audiência do que à figura própria do influenciador. Eu acho que ele próprio se valorizou muito mais como audiência e expansão da sua própria audiência, porque ele tem os meios próprios para ser o seu canal de comunicação, a sua emissora, do que apenas para tirar uma foto e aparecer no banner do supermercado. Interessante. Aí pensando, essa parte da empresa também ser um criador de conteúdo, né, um gerador de conteúdo é fantástico. Vamos falar sobre isso e aí a próxima pergunta é para você explicar um pouco quais são suas business units, que não são somente de agência de influenciadores, e antes eu passo um preâmbulo aqui, que é pensar o seguinte, então a partir do momento que você entende o influenciador como o apresentador com o programa, com a TV, está faltando ele o quê? É o lado comercial, está faltando ele ter. Bom, como é que ele usa essa máquina, né? E mais, como é que você ajuda ele a formatar esse produto dele, né? A tornar ele com uma qualidade ainda maior, né? Para reter seus clientes, para poder seus viewers, etc. Então, você tem um trabalho para o influenciador. Já para o mercado, como é que você encontra o influenciador correto? Como é que você faz? Como é que você monta aquele produto, formato correto para ele? Então, a gente está num momento onde essas perguntas não são óbvias, né? Se a gente pensar antigamente, eram poucas as redes de comunicação e poucos formatos, né? Então, era fácil, né? Mídia. Hoje não é fácil. Falar desse preâmbulo aqui, quais são as business units da Play 9 hoje? É muito legal você abordar isso, porque essa compreensão não é trivial mesmo, Marcos, né? A gente criou um ecossistema baseado em conteúdo e distribuição, né, e audiência. E esse ecossistema é que foi organizado nessas BUs. Então, quando você olha o ecossistema em si, no próprio site da Play 9 a gente diz isso, né, que a gente é um estúdio de conteúdo que gera soluções para marcas e influenciadores. Né? E é isso, a gente é baseado, o core da Play 9, se você exprimir tudo que eu gostaria de ser entendido, é como um ecossistema baseado em conteúdo, que expande negócios. Então a gente, nesse primeiro momento da Play 9, que é uma senhora de quase 3 anos, né? Nesse momento da Play 9, que a gente olha assim, a nossa migração ou a nossa interseção vai ser com a área mais tech, certamente. Então, o futuro da Play 9 é ser uma empresa Media Tech. Hoje ela é uma empresa baseada em mídia, ou seja, ela é B2B, os negócios são feitos com parceiros comerciais, a gente vende, a nossa equipe comercial de atendimento, que quando começou tinha uma pessoa, porque a gente contava muito com o apoio dos vendedores do Google, né, porque a gente tem canais de YouTube muito grandes, mas hoje tem 21 pessoas, então assim, cresceu muito rápido. A própria Play 9 tinha 19 pessoas, hoje tem 227, então é uma empresa que cresceu exponencialmente. E ela cresceu baseada numa ideia de que a expansão dessa audiência que fica do lado desse planeta conteúdo, digamos, né, vai ajudar em algum momento na monetização desse outro planeta chamado tecnologia. Então, é por isso que eu digo que o Media Tech vai ser uma convergência de coisas. Porque essa área de conteúdo é a que gerou as BUs que eu vou te explicar agora. Então, a BU que a gente está fundindo, que antes a gente chamava uma BU de canais de YouTube e outra BU de social media, a gente está fundindo as duas para ser a Play 9 Network. Ela é uma BU de audiência, ela tem audiência e nessa audiência a gente vende produtos, vende negócios, faz negócios, vende mídia. A outra BU que a gente estava falando aqui é a BU de agência de influenciadores. Então a gente agencia influenciadores para que eles possam, né, tanto potencializá-los como marca, eles se potencializar como marca pessoal, quanto eles possam entender a melhor maneira de se conectar com marcas anunciantes através das suas mídias, que vão estar nessa network, ou em outras mídias. Né? A Fátima Bernardes está na Play 9, mas a network dela no Instagram é muito menor do que ela tem como visibilidade na Globo. Então é um mix das duas coisas. Eu digo até que na BU de influenciadores a gente é uma convergência geracional, porque a gente tem a Fátima Bernardes, a Angélica, e você tem os youtubers, né, alguns youtubers, entre eles o Felipe, e os tiktokers, né, que hoje são os que produzem conteúdo mais recorrentemente
em plataformas como o TikTok, o Quai, né, o próprio Instagram com Reels e tal, mas conteúdo de short vídeo. Então a narrativa é interessante e essa convergência geracional é interessante. Então, uma BU de network, uma BU de influenciadores, uma BU de produtora audiovisual. A gente tem a Play 9 Action, que produz muita coisa. Ela produz tanto para dentro, quase 400 vídeos por mês, né, de vários canais e influenciadores, etc., quanto produz para fora. Estamos gravando agora uma campanha para Americanas de Black Friday, bem bacana, foi gravada esse fim de semana. Uma campanha de publicidade mesmo, vai passar na Globo. Então, temos projetos de conteúdo, temos projetos de streaming, né, apresentados para Netflix, para Globoplay, etc. Então, essa é uma BU que tanto produz para dentro quanto para fora, né? Essas são 3 BUs. A gente tinha 5 que estão se transformando em 3 porque a de network, né, que era YouTube e social, se fundiu, e a quarta, que seria agora, né, que já foi a quinta, é uma que a gente está chamando de solutions. É muito para isso que você falou. Às vezes, e isso tem se tornado cada vez menos raro, as marcas ou as agências mesmo chegam e falam, cara, a gente precisa de uma solução que junte influenciadores desse perfil ou o perfil que vocês encontrarem e tudo mais com essa ideia aqui, e a gente, de repente, já faz a ideia, já junta os influenciadores, porque temos ferramentas para isso, né? Não é bota o dedo para cima, tem ferramentas que vão te dar o match perfeito, quase Tinders de como você encontrar essa melhor solução. Então, basicamente, essa é a Play 9, essas são as BUs da Play 9, né? Eu vou querer depois saber um pouco da parte prática disso, mas eu queria explorar um pouco mais essa sua área, essas business units. Aí eu fui lá no seu site e lá você tem até decupado um pouco mais os serviços que vocês fazem. É um monte de serviço, né? Então, peguei lá em inglês, YouTube Channel Management, Multiplataform Content Strategy, Network Endorsed by YouTube, Social Media Management, etc. Eu acho, olhando aqui os títulos, que alguns desses serviços não são óbvios. Não são serviços que o influenciador sabe que pode precisar. E aí, eu vou fazer uma pergunta juntando com isso. Eu conversei outro dia com o Leonardo Bagarolo, que é o dono do Madibica, né, que é um dos também dos finalistas do IBEST, que é hoje um agenciado de vocês. E ele é um cara muito inteligente, um cara que era um executivo de marketing, né, então ele tem uma visão bastante técnica, né, vamos dizer, não é tão intuitivo, ele é intuitivo, mas ele usa um embasamento bom para isso. E ele estava conversando com a gente, dizendo assim, a melhor coisa que eu fiz na vida, uma das melhores foi trabalhar com a Play 9. Isso depois ele já está num caminho, já tem aí seus quase 10 milhões de seguidores. Então, e aí ele entendendo que isso está mudando a vida, e tem muito pouco tempo, né? Está há poucos meses com vocês. Então, para exemplificar para quem está ouvindo, que tipo de serviços você vai fazer para a Madibica? Só para o pessoal conseguir encaixar aqui. Conseguir encaixar, né? O Léo, especificamente, o Madibica, ele é apaixonante, né? Os cachorrinhos são, ele como pessoa é muito legal, e ele entendeu perfeitamente os benefícios que ele poderia ter para expandir o negócio dele, tendo profissionalizado o back-office dele e muito da estratégia dele, né? Você olha assim, a quantidade de contratos que ele tem hoje, que passam, que são fechados e não são fechados, né? A quantidade de apurrinhações que ele podia ter para saber quando tem que postar, o que postar, como fazer, como, né, não fazer, dos and don'ts das marcas e tal. Eu imagino que tudo isso sozinho para um personagem como ele, mesmo sendo alguém ligado à área, seria muito ruim, né, em termos de, na prática, afetar o conteúdo que ele vai desenvolver. Porque esses caras têm que estar livres para criar, sabe, para viajar, para poder fazer as coisas deles e orientados da melhor maneira para fazer isso, seja de uma... E aí é legal explicar isso que você perguntou. A gente tem criadores que não precisam de um apoio completo, assim, eles gerem suas próprias suas mídias sociais, ali de novo, social media, suas redes sociais, suas mídias sociais, tem nosso apoio mais na área comercial. Tem esse modelo. Tem outro que é o combo completo, tem o modelo que o cara fala, não, vocês me ajudam, vocês ajudam a pensar na minha postagem, etc. E vocês também resolvem a minha parte comercial. Por isso que, às vezes, tem uma subdivisão que a gente olha, né? Porque alguns preferem fazer algumas coisas por conta própria e deixar outras para Play 9. Mas no caso do Léo e dos cachorrinhos dele,
eu acho que aquilo teria sido impossível para ele. Eu acompanhei bem o momento em que ele estava saindo, acho que ele trabalhava no Leroy Merlin, eu acho, se não me engano, e ele ainda trabalhava lá e ainda já fazia o canal, ele começou a fazer sucesso no Instagram, e foi quando a gente se conectou, né, na Play 9, e aí ele, depois disso, pediu demissão, né, e se provou um super criador de conteúdo. Então, você vê histórias como essa que transformam vidas de pessoas. Tem uma outra história que é fascinante, que é do Rafael Vicente, que é um garoto que mora aqui no Rio de Janeiro, na favela da Maré, e que produz conteúdo recorrentemente, é brilhante como diretor, e diretor mesmo de cena, né? E ele foi criando e aprendendo, ele usa a família dele toda para fazer aquilo, e ele é um queridinho das marcas. Outro dia ele fez com a gente quase como se fosse um trailer do filme Eclipse para o canal da Amazon Prime Video. E você olha e fala, que coisa genial. Ele usou as cenas que podiam ser usadas do trailer e as outras ele fez na favela, né? E assim, olhando de longe. Aí, e é um olhar totalmente diferente daquele olhar viciado, preconceituoso da favela, né? São trechos legais, onde tem uns carros, onde tem uma luz bonita, onde tem árvores e tal. E ele montou ali um clipe de 1 minuto que virou um trailer. E o pessoal da Amazon Prime Video ficou fascinado. Então você vê que, né, esse mundo hoje chamado economia dos criadores, o Creators Economy, né, é um mundo que tem transformado vidas e diluído a entrada do dinheiro e da verba publicitária nesses outros canais, né? Você nunca imaginava que um canal Léo, Mada e Bica nesse caso, né, de 2 cachorrinhos ali, feito pelo seu próprio dono, ia certamente tirar algum dinheiro que ia para um outro veículo tradicional, né? E isso cada vez mais está se espalhando. Legal. E você, dentro desses serviços, esses tópicos aqui, tem algum que você queira comentar? Tipo digital mapping, o próprio network endorsed by YouTube, tem coisas que você acha que não são óbvias, que valeria a pena falar? Sim. Sobre alguns eu serviços? acho que tem algumas coisas. Você pode tentar também na versão em inglês do site, que eu estou achando que tem muita coisa em inglês aí, porque o mapeamento digital, eu lembro que a gente botou em português. Então, esse daí eu acho Talvez que... eu tenha visto no inglês. Eu acho que eu acho que você pode... Porque tem muita coisa que está em inglês, mas tem outras. Eu falei, acho que gestão de canais de YouTube está em português. Eu acho que você deve estar vendo a versão americana ou inglesa. Eu acho que tem várias dessas subdivisões. Por exemplo, mapeamento digital. O que é? O mapeamento digital é alguém que chegue, ou uma marca, ou uma pessoa, chegue um pouco perdida, né, para tentar encontrar o seu universo de atuação e a sua capacidade de atuação naquele universo, né? Então, assim, primeiro é entender onde ele pode ser protagonista e depois como ser protagonista naquele universo. E o que a gente percebeu é que existe uma lacuna muito grande, né, nas pessoas que começam a fazer YouTube, às vezes são celebridades, às vezes são pessoas que estão... E nesse aspecto você vê mais os nativos digitais tendo intuições melhores do que quem migra do tradicional para o digital, né? Então, o que a gente faz? A gente mapeia essas pessoas nos seus universos através de ferramentas e entrega um mapeamento depois bem robusto, de centenas de páginas, né, para o cara entender as melhores práticas em cada uma daquelas redes sociais e também para ele saber fazer um filtro e chegar a um lugar que não seja aquele reino do nada, né? Porque normalmente é o que acontece, a pessoa é tão múltipla que ela começa a fazer postagens quase caleidoscópicas no Instagram e você fala assim, tá, mas você fala de quê, meu amigo? Um dia você posta passarinho, outro dia tá passando roupa, no outro dia você tá num evento, no outro dia tá fazendo panqueca, aí daqui a pouco mergulha na piscina. O seu Instagram é sobre o quê, né? E é o que a gente chama de um feed confuso, um feed embaralhado. Então tem desde isso, que é meio óbvio, até você fazer análises mais profundas, análises que a gente faz, por exemplo, em canais de YouTube de marca, né? Hoje a gente tem alguns bem interessantes, a gente tem o próprio canal da Amazon Prime Video, que é a Play 9 que toca, ele mostra como é legal esse ecossistema. Você tinha um criador da Play 9 que foi pedido pela marca, a gente faz o canal da marca, então a gente sabe exatamente que tipo de pegada eles querem para criar, e a gente tem a produtora. Então é um one-stop shop, entendeu? A Play 9 resolve esses problemas do começo ao fim. Eu acho que é uma coisa interessante quando você olha esse conjunto dos serviços que a gente vê no site.
É. Eu acho que, se for sintetizar, não somente vocês entendem quais são os serviços, mas é para imaginar também o seguinte: um influenciador, por maior que seja, não vale a pena ele contratar um monte de gente em um monte de áreas. Se ele puder ter um pouquinho do expertise de um, de outro, que estão com seu tempo dividido em vários bons clientes que vocês têm, vocês conseguem, assim, dar um serviço bem abrangente, com um custo para essa pessoa, um custo pequeno, e até um custo proporcional ao que ele está ganhando, né? Já que eu imagino que vocês façam isso com percentual, né, de sucesso. Percentual, né? Sim. É um misto de FII e percentual, né? Então, normalmente o FII é realmente pequeno para cobrir os custos e o percentual é onde a gente acha mais atração de negócio, né? Porque tanto pode ser B2B quanto B2C. Então, você pode ajudar o cara a fazer um curso X sobre alguma coisa e também ele nunca ter pensado naquilo especificamente. Uma pergunta: vamos supor que um influenciador que acha que já tem o tamanho, ou vê o seu trabalho e tem interesse de ser cliente da Play9. O que ele faz? Com quem que ele fala? Normalmente ele vai pelo contato Play9, né? Esse contato está disponível na descrição do feed do nosso Instagram ou no próprio site. E ali chega bastante, né, procura e tudo mais, e a gente obviamente tem que entender e filtrar. Muitas vezes tem influenciadores pequenos que a gente analisa e começa a trabalhar com eles, até nano influenciadores, né, porque tem uma divisão assim meio clássica hoje em dia já, que é nano, micro, médio, macro e mega. Né? Óbvio, você olha o portfólio da Play9, tem muitos mega, muitos macro, muitos médios, mas também tem pessoas que estão ali, micro-influenciadores, micro para médio, como o próprio Léo né, lá, Mab e Dica, já estão crescendo, mas a gente tem influenciadores com, sei lá, 10 mil inscritos, 10 mil seguidores, né, no Instagram. Aí é uma questão da gente analisar o potencial dele ou para determinados tipos de nicho, né, ou o potencial de crescimento para se tornarem muito grandes. Mas a gente também faz as nossas pesquisas, sabe? A gente tem os nossos garimpeiros digitais. Eu vi que você divide mais ou menos, você comentou um pouquinho de tempo atrás, os influenciadores mais ou menos em 3 grupos. Vê se é isso mesmo: YouTubers, as personalidades públicas e os TikTokers isso. Ou os short medias, né? Como é que é essa divisão aí? Eu até brinquei isso num podcast que gravei outro dia. Assim, essa divisão é um pouco a sensação daquilo que a gente conversou um pouquinho no início do nosso papo. O fato de nós estarmos vivendo, né, um momento em que várias gerações coabitam permite que a gente tenha estratégia diferente para essas gerações. Porque algumas se habituaram a estar na televisão, no teatro, no cinema. Outras se habituaram a estar no YouTube, porque foi claramente, você olha, o YouTube ocupou um espaço ali, né? Naquele intervalo, meu Deus, para onde a mídia vai, principalmente o audiovisual vai. Os YouTubers começaram a fazer voluptuosamente, com muito volume, né? Alguma coisa que depois se estabeleceu como um movimento que acabou dando nome a uma profissão, YouTuber. E de lá para cá, eu falei essa brincadeira de TikTokers, ou Choirs, ou Short Videos, porque de lá para cá, do YouTube para cá, eu nunca tinha visto um movimento como o que nasceu há 1 ano e meio, mais ou menos, como uma ruptura tão grande quanto o YouTube tinha sido em relação à televisão. Então, para mim, eu sempre gosto de olhar assim, a história da comunicação como grandes ciclos, né? Você olha, não precisando ir lá atrás das pinturas rupestres, mas você vem ali já do cinema e do rádio, e depois você vê 50, 70 anos até a televisão, aí você vê mais 40, 50 anos até a chegada da internet, começa a internet, 10 anos para surgirem as redes sociais, e aí você começa micro intervalos de tempo. Para mim não tinha surgido nada depois do YouTube tão poderoso quanto short video. Tanto que o próprio YouTube está apostando agora num programa chamado Short, que é para competir com o Instagram, que criou Reels e tal, competir principalmente com o TikTok e com o Quai, que são 2 produtos chineses, né, não por acaso. João Pedro, e vamos falar sobre a outra área de empresas, né? Porque eu acho que o caso dos influenciadores é até intuitivo, né? Entender esse crescimento que eles têm, mas transformar a empresa num criador de conteúdo, num gerador de audiência é algo bem interessante. E você já tem clientes legais como Americanas, a Amazon, Seara, o Prime Video. Conta um pouco mais, né, sobre esse desafio, né, complementando o que você já falou, e de repente dando algum exemplo de sucesso
de uma iniciativa de empresa na geração de conteúdo? Ótimo ponto, porque eu acho que esse é um movimento que está acontecendo de maneira muito clara para as pessoas, mas talvez os bastidores não sejam tão claros assim, né, do que fazer para chegar lá. Eu acho que essa transformação, Marcos, que está acontecendo das pessoas que trabalham nas empresas, que são grandes marcas ou marcas médias que querem se projetar, né, entenderem que muitas vezes a geração de conteúdo espontâneo ou a compra de conteúdo, seja o que for, isso tudo é mais poderoso do que apenas a publicidade tradicional, né, que elas poderiam coexistir e, na verdade, deveriam coexistir para você criar mais impacto, né? É que isso tudo, nesse momento, precisa ser um pouco mais transparente. Então, a gente criou cases que explicam de maneira mais clara como isso pode acontecer. Vou dar um exemplo de Americanas, tá? 2 exemplos de Americanas, que é um cliente com quem a gente convive praticamente o ano inteiro fazendo coisas diferentes. Americanas tinha um canal de YouTube clássico, daqueles canais de YouTube de marketing que a gente vê que fazem tudo errado, porque eles próprios sabem disso, né, por erro de estratégia, porque vai ficando sempre por último. Né? Primeiro pensam no Instagram, depois pensam no TikTok, mas como resolve o YouTube? Certamente não é do mesmo jeito que resolve as redes sociais, porque o YouTube não é uma rede social. Né? O YouTube é uma mídia digital muito mais próxima de streamings do que... Só que ele tem um aspecto social, de mídia social atrelado a ele. Então a gente resolveu estabelecer bons princípios e boas ferramentas e as melhores práticas dentro do canal de YouTube, tirando esse canal de uma espécie de repositório de vídeos, que era isso que ele era, né? Eram os vídeos que eram anúncios de televisão, ou mesmo anúncios passados no digital, postos ali, e mais nada, para transformá-lo num gerador de conteúdo, numa emissora, com uma programação própria, com casting né, escolhido, feito, então tem cast da Americanas e tudo mais. Então é você olhar aquilo como uma emissora. Você olha e fala assim, tá, e isso aqui, dentro do funil clássico, é o quê? É awareness, é meio do funil ou é já conversão para compra? É tudo, é um pouco de tudo, porque a estratégia que tem de mídia ali também precisa ser pensada de maneira inteligente, para que você estabeleça resultados que são muito legais de audiência e que depois, quando você quiser converter isso para levar para o site de compras, isso venda, mas não é fazer venda dentro do canal de YouTube, porque aí é o começo do fim. Você, de novo, né, eu sempre faço uma analogia, você imagina se a Globo fosse 24 horas anúncio, ela ia ser um canal de anúncio. Então o anunciante tem que quebrar a cabeça para não ser mais só anúncio, ele tem que ter conteúdo, muito branded content, muita coisa interessante feita de gamificação para que o conteúdo branded não ofenda, não seja, mais um jabá aí, não, porque acaba virando parte daquele tipo de storytelling e fica rico. E isso, Americanas tem sido nisso um parceiro incrível pra gente, e outros também, né? A gente tem parceiros muito legais, alguns para serem lançados. A Amazon Prime Video, por exemplo, é outra pegada, ela concorre com o Netflix, né? Ela concorre com assim, fazer a coisa mais divertida para as pessoas entrarem num serviço de streaming. Então, é usar o YouTube, que é um streaming, para outro serviço de streaming. Então, assim, são estratégias diferentes. Mas um outro exemplo de Americanas, em que a compreensão disso juntou ainda mais o momento, né, de vender com o momento de entreter e gerar conteúdo, foi o show da Black Friday. Eu acho que esse é um caso clássico que a gente vai fazer pelo 3º ano. Essa turma que está aqui, parte dela está vendo? Foi até para uma outra sala, eles estavam reunidos, fizeram visita técnica hoje. Então, o show da Black Friday é um show de entretenimento e vendas que a gente criou como uma espécie de shoptainment baseado no que era feito na China, né? Lá atrás já, os chineses fazem isso há 7, 8, 9 anos. Começaram com o próprio Jack Ma, dono da Alibaba, fazendo isso lá na China. Então, aqui no Brasil, a gente foi convidado pelo Google para pensar numa coisa diferente para Black Friday. E aí saímos com essa ideia de um show gigante de vendas, só que baseado em entretenimento e com as vendas fazendo parte do entretenimento, e não como interrupção da narrativa do entretenimento. Então está tudo misturado ali de uma maneira muito lúdica,
A gente fez o primeiro ano com 6 marcas, 6 cotas, 6 anunciantes diferentes, e no segundo ano foi tão grande o sucesso que a Americanas comprou a parte principal do show inteira, pagou o valor das cotas completas e está fazendo isso pela terceira vez, porque ela praticamente se apropriou daquele momento, né? Num show de entretenimento e vendas que tem 4 horas de duração, começa na quinta-feira e termina na sexta, na Black Friday, 1h da manhã, mais ou menos. E esse show é uma propriedade de vocês? Esse show é uma propriedade da Play 9 em parceria com o Google. É uma copropriedade. Legal. E a Americanas é anunciante, mas ela já é quase uma coproprietária do show, porque ela dificilmente agora vai deixar de fazer o show nos próximos anos. Nossa tendência é aumentar cada vez mais a parceria. E qual o papel do Google numa copropriedade como essa? Boa pergunta. O papel do Google é viabilizar, muitas vezes, por mídia, aquilo que já ajuda a anunciar o show, a valorizar o show, a divulgar o show, a fazer toda a campanha de mídia, né, da marca, ao mesmo tempo que paga os criadores e a produção. Então, existe dentro do Google, e isso foi criado no Brasil, esse serviço especificamente desenvolvido por brasileiros, um produto chamado Creators Connect, que dentro do YouTube/Google, eles têm um serviço que vende mídia, paga pelo AdSense, que é a moeda pela qual o criador recebe no canal dele, e ali dentro ele consegue tanto pagar o Google quanto pagar o criador e a sua empresa. Então, no caso da Play 9, a gente recebe boa parte do que vem de Americanas do Google, porque a Americanas já pagou mídia do Google e o Google nos paga com um percentual dessa mídia. Muito interessante. Vamos falar então de mais uma coisinha aqui, que é a Network, que é uma business unit, que vocês, não sei se tem a maior network do Brasil ou uma das maiores. Como é que funciona o conceito da Network? Sim, a Network a gente juntou agora como uma business unit, mas vou separar em duas ainda para ficar mais fácil de entender. A Network do YouTube, ela é uma entidade existente, né? Ela é chancelada pelo Google no mundo, e você, para ser uma network, precisa passar por alguns crivos lá do YouTube, do Google, e aí eles te dão essa chancela. No Brasil tem grandes networks legais, a gente é a maior network em audiência, temos por volta de 400 milhões de views mensais dentro da network. A network é uma entidade que tem plugado embaixo de um grande guarda-chuva os canais que estão dentro da Play 9. Então, dentro dessa network, a gente tem o canal do Felipe Neto, o canal da Paola Carosella, o canal da Gabriela Prioli, o canal do Professor Noslen, o canal Super 8 de cinema e assim por diante. Quando você olha, você tem uma amplitude de discursos, narrativas e de conteúdos, né, que servem tanto para você fazer parcerias com empresas que querem distribuir mídia ou algum tipo de campanha que queira distribuir a sua mídia nessas audiências, quanto você pode, né, ser escolhido como um desses canais e não ter inventário suficiente, aí a network te ajuda a pagar pelo resto. É como se fosse, se você olhasse e falasse assim, tem um desejo enorme pela Paola Carosella, mas ela tem um número limitado de views, porque ela não é como o Felipe Neto, mas ela tem um canal super poderoso, desejado, com views suficientes, mas não suficiente para desejo de tantas marcas. Aí você pega algum canal que esteja sobrando inventário de mídia e cujo inventário tenha algum tipo de semelhança com o da Paola, o Google faz essa análise e fala, tem 10% do inventário do Felipe Neto livre que são correspondentes aos mesmos usuários que visualizam os vídeos da Paola. Dá para a gente rodar mais mídia aqui. Aí roda ali e paga para a Paola. É bem interessante esse sistema. E quando a gente fala de network como um todo, né, eu falo somando a audiência de quem está na Play 9. Então, quando você olha, né, quem está no Instagram, no TikTok, no Quai, você vê uma network com 1 bilhão de views mensais. Né? Então, em algum momento, você pode usar esses criadores para eles próprios rodarem fazerem algum tipo de campanha nas suas contas, ou eles podem fazer em grupo, ou eles podem servir para algum outro tipo de parceiro que queira fazer campanhas ali e nas suas próprias redes sociais, da própria marca que escolheu.
Então é um ecossistema interessante, mas a network, eu mesmo juntando, eu enxergo bem dividida entre YouTube e redes sociais, até porque as redes sociais ainda não conseguiram ter um modelo de remuneração para o criador como o YouTube criou, que é esse do AdSense, né? E tudo que o YouTube arrecada e que roda no canal daquele criador, ele, criador, tem 55% e o YouTube e o Google tem 45%. O Google até criou um modelo interessante, mas que ainda não tem muito volume, mas Instagram, TikTok, Quai, eles estão olhando mais para outros caminhos, mas eu acho que já deveriam olhar bem seriamente para achar um modelo de monetizar e remunerar os criadores. Estão olhando, né? Estão olhando muita coisa B2C, Marco. Estão fazendo testes de e-commerce dentro da própria plataforma, né? Coisas que já existem, inclusive o TikTok e o Quai já tem isso na China. Ainda não tem no Brasil, mas estão querendo criar. Legal. Não, dá para a gente perguntar bastante coisa a mais aqui, mas vamos deixar para o próximo ano, né? Que ano que vem certamente vocês vão estar aí de novo. A gente vai poder aprofundar e ver o que mudou. Só para finalizar, a última pergunta é: qual é o futuro, qual é o sonho grande aí para a Play 9 agora para os próximos anos? Cara, o nosso sonho grande, Marcos, é realmente fazer esse combo da Play 9 e MediaTek. Acho que a gente vai crescer essa estrutura que já foi compreendida e cada vez mais é aparafusada nesse planeta mídia, conteúdo que eu te falei, né? Mas a gente tem feito já experiências na área do B2C, mais ligadas a tecnologias, eventualmente até proprietárias, e eu acho que esse é o caminho da Play 9. Construir, a partir de tecnologias proprietárias ou não, novos formatos que vão achar remuneração B2C. A gente lançou uma plataforma de NFTs, né, há mais ou menos uns 6 meses, e vem desenvolvendo essa plataforma pensando em longo prazo. Acabamos de lançar uma coleção agora dos medalhistas olímpicos, que está linda e tal, e estamos com um projeto também de educação que em breve será revelado aí. Então essa é a nossa intenção, o nosso sonho grande, transformar a Play 9 numa grande empresa MediaTek. Muito bom. Cara, eu quero agradecer muito o título dessa sériezinha que a gente vai botar no ar, é Influenciando a História, e não pode ser diferente do que vocês estão fazendo. Vocês estão influenciando e escrevendo a história, né? Então é um prazer poder ouvir. Sei que ainda tem muita coisa aí para parafusar, tem muita coisa aí para incrementar, mas é tudo muito positivo. Eu dou os parabéns aí e novamente agradeço. Obrigado, JP. Obrigado a você, Marcos. É um prazer. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem também, porque certamente é um estímulo, né, para a indústria, para os criadores, porque tem vários creators da Play 9, influenciadores da Play 9 que também estão concorrendo ao IBEST. Isso é muito legal como estímulo ao mercado, à indústria e a essas pessoas também. Até deixar nominal aqui, né? A Play 9, não somente Felipe Neto, como a Marta Futebol, a Gabriela Prioli, o Magbica, Nobru, Giovanna Eubank e o professor Noslen. Só craques, realmente, né? Uma equipe e tem uma turma boa aí. Tem uma turma boa. Parabéns por todo mundo, então. Obrigado, Valeu. JP. Valeu, obrigado, Marcos. Grande abraço.